gente vai fazer essa conversa, eu queria previamente só apresentar um pouquinho o professor Alisson, né, para as pessoas que ainda não o conhecem. O professor Alisson, ele é um pensador brasileiro, professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, é advogado e parecerista em São Paulo, é autor, dentre outros livros, de Estado e Forma Política, Crise e Golpe, pela editora Boitempo, além de Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, pela Gen Atlas, e Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, e Utopia e Direito, pela Quartier Latam. Com vários livros, o professor Alisson, ele também tem textos traduzidos e publicados em outras línguas, além de ser conferencista no Brasil e no exterior, e professor emérito de várias instituições de ensino superior. Na USP, ele lidera pesquisas e reflexões em filosofia do direito e filosofia política crítica. Então, sem mais delongas, eu na realidade já vou me adiantando passar a palavra para o professor Alisson, né, nessa ideia da discussão que a gente pretende fazer aqui, poder ouvi-lo, sobre as interferências, né, até dessa crise brasileira no enfrentamento aí dessa pandemia que a gente vive. Então, professor Alisson, passo a palavra para o senhor para que a gente possa lhe ouvir. Seja bem-vindo e é um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado, Rodrigo. Uma grande alegria voltar a vê-lo e encontrar alunas, alunos, professoras, professores, todo o corpo que está ligado à Faculdade Florence, aí de São Luís do Maranhão. Eu tive questão de dizer positivamente, de responder positivamente ao convite da querida professora Ana Maria Marques, esta minha amiga de muitos anos, e nesse momento de quarentena no Brasil e do mundo, eu acabei de lançar ontem este pequeno livro, um novo livro, que é Crise e Pandemia, e fiz questão de fazer a primeira fala em universidade, em faculdade do Brasil, de lançamento do livro, aí para vocês de São Luís do Maranhão, o Maranhão muito querido meu, esta terra onde tantas vezes eu estive e onde tantas pessoas que são amigas me recebem e me querem bem. Fiz questão, efetivamente, de poder falar a esse público querido do Maranhão, para, a partir dele, sabendo que tem muita gente também pelo país acompanhando esta minha fala, esta gravação agora ao vivo e depois por outros meios, pelo Brasil e pelo exterior, mas quis aqui dar esta palavra às companheiras e companheiros do Maranhão, de São Luís, desta terra querida, para refletir sobre o presente momento. Rodrigo, estimado e estimadas e estimados, é efetivamente este um tempo de crise, e a crise que é do capital, que é do capitalismo, ela também é, e pior ainda, é uma crise do nosso povo, do Brasil e do mundo inteiro. É uma crise dos pobres, é uma crise que a pobreza vai enfrentar com muita dor. Não é só a questão da saúde, é todo o complexo social que decorre disso numa sociedade mundial capitalista. Escrevi este pequeno livro e nesta noite estou fazendo esta fala para as queridas alunas e queridos alunos do Instituto Florence, para podermos juntos entender melhor qual é a natureza desta crise, para melhor entendendo, então também melhor podermos avançar na luta e na contraposição a este momento. No final das contas, é muita dor. Rodrigo, estimado, já leu aí as páginas iniciais, as linhas iniciais desse pequeno texto. Eu convido todas e todos para que leiam também. É um livro eletrônico, saiu ontem, não tem nem gráfica aberta no Brasil para poder imprimir. É um livro eletrônico muito pequeno, se encontra lá na página da editora Boitempo, e fiz questão de poder falar disso, porque o momento é de dor, mas ao mesmo tempo precisamos ter força, porque temos que ter esperança. Bom, então, com essas primeiras palavras, né, professor, que eu agradeço a sua consideração, constituição, fico muito feliz de saber que a gente está sendo privilegiado de ser a primeira instituição a estar tratando sobre esse livro. Então, eu queria lhe propor uma reflexão inicial, e que eu parto, em verdade, do seu livro anterior, Crise e Golpe, também,
quando a gente, lá nesse livro, o senhor partia da ideia de que o capitalismo ele é portador de crises, né? E esses golpes e essas crises que a gente enfrenta são inerentes ao próprio capitalismo. Então, partindo um pouco dessa ideia, logo no primeiro capítulo do livro, o senhor coloca a questão da crítica, né? E que a pandemia do coronavírus, ela não é uma crise de explicação apenas biológica ou da natureza, ela tem, como o senhor colocou ainda há pouco, um fundo social e histórico também vinculado a esse modo de produção. E aí a primeira provocação que eu faço para o senhor é exatamente de que maneira que a gente pode enxergar isso, como que essa ideia de algo que é inerente a um modo de produção que é adotado, interfere no enfrentamento dessa crise. A gente tem um sistema único de saúde, como o SUS, como a nossa base, né, de saúde pública, e penso eu que, de alguma maneira, há uma interferência no próprio enfrentamento dessa crise, a partir dessa ideia de que o modo de produção capitalista está ligado também a essa perspectiva de crise e, portanto, de enfrentamento à pandemia. Eu queria provocar inicialmente saber como que o senhor percebe essa questão, sobretudo em razão do sistema único de saúde que a gente tem, das modificações políticas que a gente vem observando que estão acontecendo no Brasil, sobretudo agora um privilégio, de certa maneira, a essa saúde suplementar, como a gente chama. Rodrigo, estimado, veja, falando aqui também a quem nos acompanha, boa parte da explicação que as pessoas recebem sobre esta pandemia, sobre esta crise do vírus, do Covid-19, boa parte da explicação diz apenas respeito a um dado da natureza ou da biologia. Observem que as pessoas que não querem tratar das grandes questões, não querem resolver o problema, elas dizem assim: quem será que criou o vírus? Por que será que ele surgiu? Qual remédio cura? E aí sai um punhado de gente que nunca entrou numa universidade, nunca olhou para um laboratório, nunca viu um microscópio, e essa gente hoje é doutora em dizer que tal remédio cura ou não cura. Então, as pessoas estão tomando a crise atual como se fosse uma crise da biologia, da natureza, da medicina no sentido da física da natureza. E não é isso. Que haja uma dificuldade estrutural de nós, seres humanos, com a natureza, isso é muito claro. A vida toda, nós somos subordinados à natureza. Nós, seres humanos, somos seres da natureza e os desígnios da natureza são muito maiores do que nós. Nós nascemos, nós morremos e a natureza fica. Ela é muito mais forte do que os seres humanos. Mas isto não é novidade. Nós nascemos sabendo disso. E por causa disso, inclusive, nós sabemos que morreremos. Nenhum ser humano é mais invencível do que os dados da natureza, da biologia, do corpo humano, da fisiologia. Nós temos o nosso limite. O coronavírus é mais um momento no qual o limite é mostrado. O que ocorre não é isso. O que ocorre é que nós até teríamos já na Terra, vejam, vocês do Maranhão que me acompanham, não é Brasil, não é Maranhão, não é Estado de São Paulo, aqui de onde falo a vocês, é o mundo. Nós teríamos condição no mundo de tratar dessa doença. E a solução é muito simples. Se ela se propaga, se ela se encaminha por razões de contato pessoal, basta evitar o contato. Então, nós poderíamos deixar todas as pessoas nas suas casas. O que ocorre, agora vai a grande questão, é que a maioria das pessoas do mundo não tem casas. Se tem casas, as casas nelas, o recinto é tão sem estrutura mínima de dignidade que moram 3, 4 pessoas num quarto. E aí não adianta isolar, segregar pessoas, elas estão em conjunto. Um pequeno espaço moram 8 ou 10. Então vejamos nós, até nós temos meios para enfrentar a natureza. Meio da possibilidade humana. O que nós não temos são relações sociais suficientes entre nós, seres humanos, para dar conta de enfrentar a natureza. Se todos os seres humanos pudessem ter casa, então nós teríamos lugar aonde nos resguardar da pandemia. Mas aí tem gente que vai falar assim: não basta ter casa,
a pessoa precisa trabalhar. Este argumento, todas e todos vocês já escutaram e falam, inclusive. Não basta ter uma casa para ficar. Vejam, estou dizendo que a maioria da humanidade não tem nem casa para ficar. Ainda que tivesse, agora vem o segundo argumento, que diz assim: além de ter um teto para morar, precisa também pagar as contas, precisa trabalhar. Então não dá para ficar muito tempo dentro de casa, precisa sair. Aí as pessoas dizem, senão a economia quebra, senão os empresários não têm para quem vender, senão não tem trabalho para o trabalhador assalariado. Agora é mais uma questão. Nós teríamos até meios para resolver o problema dos seres humanos com a natureza e com o coronavírus. Ficar em casa. Ficar em casa representa, então, não poder sair para trabalhar. E por que a multidão de pessoas no mundo, os bilhões de pessoas no mundo, saem de casa para trabalhar? Um pedaço desse trabalho, efetivamente, é um trabalho que nós fazemos em favor da nossa produção da vida humana. Uns plantam, outros colhem, outros beneficiam arroz, feijão, a cana-de-açúcar, o babaçu aí do Maranhão, tantas outras plantas mais. Tudo isso é uma ação humana, é uma produção humana, é um trabalho humano. Só que boa parte do nosso trabalho não é para fazer coisas para comermos, para a tecnologia se expandir, não é para nada disso. Boa parte da nossa vida do trabalho é porque existe uma lógica de acumulação, esta lógica é do capital. Então pessoas trabalham para controlar o capital de outras pessoas. Observem, existe uma série de coisas no mundo que é um trabalho que está aí apenas para as pessoas poderem controlar quem tem acesso a ele ou não. Vou dar um exemplo muito simples. Imaginem aí no Maranhão que os trabalhadores e trabalhadoras da terra pudessem plantar e colher, ensacar, mandar para a cidade. Chegava comida em São Luís. Imaginem, as senhoras e os senhores, que o modo de produção não fosse esse nosso. Imaginem que o modo de produção fosse um que dissesse assim: ali está a comida, está lá no depósito, no mercado, no supermercado, está lá o arroz, o feijão. Quem tem fome vai lá e pega. O trabalhador plantou aí em Santa Inês, no interior do Maranhão, mandou aí para São Luís. Bem, chegou de um lugar para o outro. Quem tem fome pega. Esse seria um sistema pelo qual cada um trabalha com a sua parte para o todo social e cada um pega desse todo social que precisa. Ah, mas eu preciso de um pedreiro porque eu não tenho casa, eu preciso de uma casa. Vai lá o pedreiro. Mas falta tijolo. Vai lá o outro da olaria fazer tijolo. Cada um vai fazendo uma parte e tudo isso vai se dando. Só que a gente não tem só isso. A gente tem segurança do supermercado. Por quê? Porque no capitalismo, a comida, o arroz e o feijão, não estão lá no depósito à disposição de quem tem fome. A comida só sai para quem pagar. Então tem um punhado de gente do mundo passando fome e o mercado tem comida, mas só se consegue alcançar a comida no mercado se chegar por lá com dinheiro, pagar, levar o arroz e feijão para casa. Como tem muita gente que não tem arroz e feijão, precisa do trabalho de um segurança na frente do mercado, porque se alguém tomar, o segurança acusa, pega a pessoa, corre atrás dela, e então precisa aqui, vejam lá, de um serviço que tecnicamente a sociedade não precisaria. Numa hora em que todos têm que ficar em casa, o segurança do mercado era uma profissão inútil. Caixa do supermercado, outra profissão inútil. Aí os senhores vão dizer, mas não precisa de alguém para limpar? Limpar, sim. A faxineira do mercado, qualquer forma de organização social que nós tivéssemos, precisaríamos da faxineira. Do caixa do supermercado, não. Do segurança do mercado, não. E os senhores observem, quem faz faculdade de Direito vai entender isso muito claramente. O segurança corre atrás de quem pegou o saco de arroz. Ele não vai matar essa pessoa. De vez em quando, até fazem isso. Mas, em geral, não é isso. Ele chama a polícia. A polícia é quem pega e leva para a delegacia. Lá tem o delegado, o escrivão. Tem toda uma série de funcionários do Estado naquela delegacia de polícia. Tem o promotor. Depois vai com o processo criminal para o fórum. Tem o juiz, tem o cartorário da vara criminal,
tem lá o oficial de justiça e tem uma série de gente por aí para frente. Tem o tribunal, porque depois recorre, tem o advogado, tem a secretária do advogado. Entenda o que eu estou dizendo. Se as pessoas do mundo pudessem comer o arroz e o feijão que o mundo plantasse, não precisava do segurança, do policial, não precisava de uma série de outras profissões, toda essa gente ficava em casa na hora da quarentena. Então, observem, o trabalho que a humanidade precisa mesmo para poder dar conta de 8 bilhões de seres humanos viverem é um pedaço só dos trabalhos que a gente tem hoje no mundo. Por que a gente tem tanto trabalho mais? Porque o resto é trabalho improdutivo. Marx já ensinou sobre isso no livro O Capital. O que é trabalho improdutivo? Não é produzir arroz e feijão. É fiscalizar na porta da fazenda se outro fazendeiro não entra. Se alguém não pega o milho daquele milharal. Então, observem, é um punhado de trabalhos que não está produzindo nada. E esses trabalhos estão lá para garantir o capital do capitalista. E como 99% dos seres humanos no mundo não detêm os meios de produção, ou seja, a maior parte da humanidade não tem as condições de explorar mediante o capital, essas pessoas são pobres, a única coisa que elas têm de si é o seu corpo e o seu trabalho. Então, essas pessoas vendem força de trabalho para ver se sobrevivem. Então, as pessoas hoje estão passando fome no mundo e estão desesperadas porque elas querem ter um trabalho. O desemprego já era altíssimo no Brasil e agora ficou ainda pior. Mas a questão central não é que voltemos a dar emprego para quem não tem emprego. A pergunta fundamental é: por que precisamos de emprego? Para produzir o arroz e feijão, a gente não precisa de tanta gente. A gente procura um emprego porque a gente quer que o capital nos explore. Só que se a riqueza do capital fosse dada para todas as pessoas do mundo, as pessoas não precisavam passar fome. O Brasil, só com uma canetada deste governo atual do país, só com uma canetada o governo já salvou os bancos privados do Brasil, cujo lucro é de bilhões de reais por ano. Se somássemos o que nós demos para os bancos agora, só nessa crise da pandemia, com mais o lucro que todos os anos eles têm, se dessemos isso para o povo já era rico, o povo já tinha condições de subsistência. No entanto, não é assim que funciona. Nós queremos salvar o capital do capitalista. Então, entendam, quando as pessoas dizem assim, com esta crise agora do vírus, da pandemia, nós não vamos ter emprego, a economia vai quebrar, é verdade. Só que o erro não é que eu queira um emprego, ou então o erro não é que eu queira voltar a trabalhar, mesmo correndo o risco de pegar o vírus. O erro é o seguinte: por que esta sociedade tem 99% das pessoas miseráveis e estes miseráveis têm que vender sua força de trabalho? Por que, se hoje nós não podemos trabalhar, no entanto, nós vamos deixar a saúde de lado, nós vamos todas e todos correr risco e nós vamos ter que trabalhar, porque o erro é o trabalho. O erro é a sociedade que explora o trabalho das pessoas. Agora eu vou dizer, esta sociedade tem nome, esta é a sociedade capitalista. As pessoas não estão em casa e estão desesperadas passando fome, porque a culpa disso é do capitalismo. Nós até poderíamos aguentar um arranjo social no qual cada um trabalhasse um pouquinho e todo mundo dava conta do recado. Ah, mas eu preciso ser pedreiro. Sim, poderia ser pedreiro e construir prédio para os pobres. No entanto, o pedreiro constrói uma mansão para o rico, 2 mansões para o mesmo rico, 3 para o mesmo rico. Uma em São Luís, outra não sei em que cidade, outra também não sei em que outra cidade. Uma na praia, outra no campo, outra na cidade. Observe, isso não precisa. Enquanto um tem 3 casas, a maioria não tem nada. Então, eu estou dizendo que o sistema social é errado. Quem faz faculdade de Direito, quem está me acompanhando nesse momento, e é aluna ou aluno da faculdade de Direito, saiba, o direito não é o que está salvando o povo desta exploração. O direito é o que está fazendo esta exploração. Porque o direito fala assim, um tem todo o capital, o resto não tem nada, e o direito fala, está certo, chama-se propriedade privada. E se os pobres tomarem a propriedade privada do capitalista, os pobres vão presos.
Então, imaginem, aí em São Luís, se eu não me engano, deve ter Vale do Rio Doce, alguma dessas grandes empresas exportadoras de minério, não é isso? Temos sim. Sim, então imaginem, a Vale do Rio Doce é de acionistas, era estatal, foi dada a preço de banana, foi entregue para os capitalistas no tempo do neoliberalismo dos anos 90, a Vale do Rio Doce hoje tem donos. Um dos donos da Vale do Rio Doce é uma empresa de um acionista só da Austrália. Esse sujeito não sabe nem que ele é direito dono da Vale do Rio Doce, mas ele é. Ele toma lá bilhões por ano de dólares para ele da Vale do Rio Doce. A riqueza é do Brasil. Quem foi lá na mina, em Carajás, pegar o minério é um brasileiro que ganhou um salário de fome, vai aí pelo porto de São Luís embora, e esta estrada de ferro leva a riqueza, vende a riqueza, e o dinheiro não vai nem para Marabá, no Pará, nem para São Luís, no Maranhão. O dinheiro vai para um australiano. Esse australiano não sabe nem sequer falar Maranhão. Ele nunca pôs o pé em São Luís. Nada. Não sabe nem o que é isso. Se eu disser aí da Alcione, ele nunca ouviu falar de Alcione e coisas assim do Maranhão. Bem, estou contando aqui, prezados e prezados, é que esta pessoa que nunca pôs o pé no Maranhão, ela é a capitalista. E as pessoas pobres do Maranhão, do Pará, essas pessoas dizem assim: eu queria um emprego. Agora, a Vale do Rio Doce não tem para quem vender minério, porque parou a construção civil, parou a indústria siderúrgica, eu vou perder o meu emprego. Então, observem, uma pessoa na Austrália tem bilhões e trilhões, está vivendo muito bem. Se ele perder 1 bilhão, para quem tem 1 trilhão não é nada. E 1 bilhão, quem me acompanha aqui nesse momento, você não sabe o que é 1 bilhão. Você sabe o que é R$1.000, é o seu salário. Você sabe o que é R$10.000. Se eu falar R$100.000, você até imagina que é um carro que você compra com R$100.000. Se eu disser R$1 milhão, você sabe o que é. Tem uma casa aí na sua cidade, casa boa, que vale R$1 milhão. Se eu falar 15 milhões de reais, você até imagina o que é 15 milhões de reais. É uma fazenda muito boa no interior do Maranhão. 100 milhões de reais é um fazendão no interior do Maranhão. Se eu falar 1 bilhão, você já não sabe sequer o que faz com 1 bilhão. 1 trilhão, vocês não têm ideia do que é 1 trilhão. Agora, 1 bilionário, quando perde 1 bilhão, para ele não é nada. Para vocês, é uma coisa que vocês nem sabem pensar. E o pobre está brigando por milão. Ou seja, nós não estamos entendendo a crise na qual nós vivemos. Nossa crise não é contada para nós do modo correto. Nós estamos brigando para saber se cloroquina mata ou cura. E isso não é a questão. A questão é que poderíamos ficar em casa. Aí em São Luís, em Imperatriz, em Marabá, em qualquer lugar, poderíamos estar de braço cruzado em casa. Ah, mas e o minério de ferro? Não vai sair. Neste momento não precisa, inclusive. Ninguém vai comprar, ninguém quer minério de ferro. Mas e o meu salário para viver? Aí é a questão. Se vivêssemos numa sociedade na qual o trabalho não fosse explorado, não precisaríamos vender força de trabalho a troco de R$1.000. Poderíamos ficar tranquilamente em casa, mas não é assim. Dou mais um exemplo. Se nós tivéssemos o SUS, Sistema Único de Saúde, nós até temos no papel, está lá nos projetos constitucionais e infraconstitucionais, nas normas constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, você que me acompanha, outra pessoa, mais outra, vocês votaram, faz 1 ano e meio, em pessoas que defendiam acabar com a saúde pública. Não todos que me acompanham, alguns. Vocês votaram, e também não estou falando bem para o Maranhão, estou mais para falar para São Paulo. Se alguém de São Paulo estiver me vendo, tem mais razão de eu chicotear vocês do que o povo do Maranhão, que ainda é o povo que tentou salvar o Brasil. Vocês, Maranhão, Nordeste e metade do Norte, são o meu coração. Bem, vejam lá, mas sei que também aí tem muita gente que vota em neoliberal, e aqui tem mais ainda. Então, deixe-me concluir esta questão. Quem votou por acabar com o SUS, votou em favor dos mercados, da livre iniciativa, do neoliberalismo. Você foi enganado pelo WhatsApp, que falava assim para você: tem que ter menos Estado e mais iniciativa privada, menos Brasília e mais Brasil. Deus acima de tudo.
e qualquer coisa nesse nível. Inclusive é blasfêmia, porque os piores seres humanos são os que hoje estão falando em nome de Deus. Então, a pessoa que gostar muito de Deus, fique quieta, porque os piores cristãos são os que estão falando em nome de Jesus. Vejam lá, em nome de Deus e em nome de Jesus. Então, vejam lá o que estou dizendo aqui. O Brasil votou para acabar o SUS. O Brasil deu um golpe, em 2016, para acabar com a proteção do SUS. O governo, antes desse atual, o que deu o golpe, o governo diminuiu o gasto com o SUS. Houve limite constitucional de gastos para a saúde e educação. Esta proposta, que veio de 2016 até 2018, com o Michel Temer, foi a mesma proposta do Bolsonaro, do Paulo Guedes, acabar com a saúde pública. A outra proposta era não acabar com a saúde pública. Povão, em maioria, acabar com a saúde pública. Já estavam acabando desde 2016, continuaram acabando no ano passado de um modo ainda maior. Neste ano de 2020, continuaram acabando. De repente, chegou a pandemia. E aí não tinha sequer respirador mecânico para gente doente na UTI do hospital. Estou sabendo que aí no Maranhão, vocês até conseguiram anteontem fazer chegar um punhado de ventiladores mecânicos, respiradores mecânicos. Parabéns, vocês deram aí um golpe nos Estados Unidos. Parece que o vosso respirador mecânico veio pela Etiópia, ou Dubai, ou da onde veio? Dubai, sei lá da onde. Ele da China veio pela Etiópia e para o Maranhão direto. A gente conseguiu. Da gente no Brasil, porque vocês deixaram o respirador lá no aeroporto por 10 minutos para chegar, para abastecer o avião e chegar no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, confiscavam o respirador. Então, não sei quanta gente não salvou no Brasil, graças à Etiópia também. Então, vejam que todo o preconceito que vocês têm aí contra a África, a fome da Etiópia, ou algo assim, vejam o que vocês estão fazendo com esse horrível preconceito de vocês. E continuo. O SUS vinha acabando. O SUS vinha sendo atacado. Os juristas, em maioria, queriam cuspir na saúde pública. Os juristas não gostam da CLT. Os juristas não gostam do direito do trabalho. Os juristas não gostam dos direitos humanos. Os juristas creem que direito penal é só para gente de bem, porque é só direito humano para humano direito. Então, os juristas querem matar. Vários de vocês que estão me ouvindo fizeram arminha. Arminha não mata vírus. Arminha não dá emprego. Arminha não paga milão por mês para uma pessoa pagar as contas da sua casa. Então, o que eu estou dizendo é que o país efetivamente navegava por longos braços para dar mais capital para o capitalista, ou seja, para fazer com que os hospitais privados acumulassem ainda mais e o SUS fosse exterminado. Só que aí chegou o vírus. E aí, de uma hora para outra, algumas pessoas que estavam fazendo a destruição da saúde pública perceberam que seria um strike, morreria muita gente. Esse ministro aí, mais ou menos, que foi tirado, esse ministro, mais ou menos, lutou por 5, 6 anos para acabar com o SUS. Aí, de uma hora para outra, percebeu que era uma desgraça. Acabar, resolveu salvar o SUS. Na hora que ele resolveu salvar o SUS, o chefe dele mandou tirar, porque o chefe dele quer acabar com o SUS. Então, nomeou hoje, é hoje mesmo, sexta-feira, 17 de abril de 2020, ontem foi, hoje tomou posse, nomeou ontem um que quer acabar com o SUS. Então, as pessoas estão batendo palma. É isso mesmo, vamos acabar com o SUS, nenhum direito social, e para quem estiver doente, cloroquina. Ah, mas e se isso aí matar a pessoa? Todo mundo vai morrer. Não sou eu que estou falando. Quem falou isso, vocês sabem bem quem foi que disse isso uma semana atrás. Então, estou dizendo aqui, o Rodrigo e todo que me acompanham, que é preciso uma ira santa, sagrada, porque o nosso país sofre de uma certa forma cínica, hipócrita de pensamento, que até ontem defendeu o neoliberalismo, defendeu o capital dos ricos e defendeu a destruição das proteções aos pobres. E hoje não sabe mais o que faz. Aí fica pedindo, se parar em casa vai quebrar a economia. Falta consciência política, falta leitura política para as pessoas. O nosso país, infelizmente, foi se acostumando
a ter pessoas ignorantes. Vejam, agora faz falta. Nesse momento faz muita falta. Por quê? Porque enquanto poderíamos estar todas e todos lendo, estudando, se politizando, desde criança a pessoa aprende assim: vamos escutar a música da moda, vamos para a festa, vamos para a balada. Entra na faculdade, e ao invés de ir para a biblioteca da faculdade, eu sei que o Florence tem biblioteca. Da última vez que eu fui aí para o Maranhão e fui ao Florence, lá no centro da cidade, eu fui visitar a Ana Maria e os meus queridos professores aí da faculdade me mostraram um prédio, eu fui visitar a instituição, vi as senhoras enfermeiras e enfermeiros que são o núcleo original do Florence, vi a biblioteca, tem livro, só que a pessoa desde criança foi acostumada à ignorância. Que é a ignorância? Entre ficar na biblioteca, lendo um livro, e chegar no bar da esquina do Florence, porque na esquina tem um bar. Qualquer faculdade na esquina tem um bar. Eu conheço o Brasil de norte a sul, nunca deixei de encontrar um bar na esquina de uma faculdade. Então nem sei que bar que é aí na esquina do Florence, mas certamente tem um bar. Nessa ruazinha aí de frente do Florence, é uma avenidazinha, tem um bar. Bom, então o que estou dizendo, meus prezados, é que vocês que estão me ouvindo, vocês guardaram na sua cabeça o seu coleguinha do lado da sala, o que zoa dos outros, esse que é o que sai batendo nos outros. Eles dizem assim para você: ah, você é um idiota, você vai para a biblioteca às 10 da noite? Ah, mas a faculdade fecha às 11, a biblioteca fica até às 11, mas das 10 às 11 você vai ficar lendo livro? Ô, você é louco, vamos lá no bar beber. Aí sim é legal. Então vejam, é um país que ao invés de se politizar, que ao invés de ficar inteligente, as pessoas têm a cultura de puxar para baixo para que uma não aprenda e não fique inteligente, para ficar igual a burrice do outro. E resultado, é uma multidão de burros que vota em burros. É uma multidão de gente ignorante que acredita que a Terra é plana. É uma multidão de gente ignorante que acredita em astrólogo, que acredita no pior tipo possível de explicação do mundo. Cada meme mentiroso que vem pelo WhatsApp, as pessoas acreditam em qualquer coisa que mandam para ela. O que é isso? Desde a escola, a criança não foi acostumada a ler, não foi acostumada a pensar. A música que nós escutamos é cada vez pior. O acorde da música, antigamente tinha 5 notas, hoje tem 1,5. Ou seja, o pior tipo de música possível, é um batidão que não ensina nada, não fala nada. A gente já teve Chico Buarque. Perguntem quantos universitários tiveram a curiosidade de jogar no YouTube para escutar Apesar de Você, do Chico Buarque. Ninguém. E, no entanto, a gente ouve o pior tipo de música. Resultado, na hora que chega a crise, o povão está despreparado. O povão fica acreditando em qualquer coisa, o povão vê mensagem de celular, acredita, não tem nenhuma consciência política. Aí alguém vai dizer: ah, mas na universidade é diferente, porque quem faz faculdade de Direito, esse é inteligente, esse lê livros, esse é politizado. É tão ruim quanto todos os demais. Não estou falando de vocês, estou falando de qualquer faculdade de Direito do Brasil. Sou professor da USP, em São Paulo. As faculdades de Direito levam as pessoas a decorar coisas para passar numa prova. Então são ignorantes politicamente, tanto quanto quem não fez faculdade. É o mesmo tipo de gente. Resultado, a nossa forma de ignorância nos faz hoje viver numa crise sem saber com que caminho nós vamos trilhar, por que caminhos vamos trilhar para sair desta mesma condição. Querem outro exemplo assim? Os Estados Unidos da América. Os senhores já viram esse símbolo dos Estados Unidos, que é o Homer Simpson? É um desenho animado chamado Simpsons. O Homer Simpson é mais ou menos o estadunidense médio e é mais ou menos o brasileiro médio. É um homem de meia idade que vai beber no bar do Joe, do Mo, sei lá de quem, bebe, chega em casa, não lê um livro, liga a televisão, qualquer mentira que conta na televisão ele acredita, e é um homem de cultura média, de preconceito médio, despolitizado. Isso é mais ou menos um estadunidense e um brasileiro. Com este tipo de educação que nós temos, nós só podíamos chegar na hecatombe. A gente só podia chegar aonde chegou. Vejam, tudo o que está acontecendo com o nosso país, nós, ao invés de nos levantarmos, nós estamos ignorando tudo o que acontece. Aí qual é a solução das pessoas? As pessoas, coitadinhas, não têm sequer explicação científica suficiente
elas dizem, quem tem fé em Deus não pega coronavírus. É o máximo que as pessoas conseguem ter de pensamento. Ou seja, as pessoas estão efetivamente prostradas. Elas estão caídas no solo e não conseguem levantar. Eu estou falando ao Florence, estimado professor Rodrigo, minha querida Ana Maria e todas e todos vocês, eu estou falando ao Florence porque eu tenho um carinho enorme por vocês. E vocês têm uma história bonita. Eu sei como começou a faculdade de vocês, eu sei da história de luta de todas vocês, de todos vocês. Eu sei que o nome, inclusive, da Florence, lembra esta enfermeira tão bonita do século XIX. É uma história bonita de vocês aí, desta minha querida faculdade. Eu não estou puxando a orelha de vocês, é que eu sei que este vídeo aqui daqui a pouco esparrama pelo Brasil e para fora do Brasil. Eu estou aproveitando meus alunos aí do Maranhão, vocês que eu quero bem, eu estou aproveitando vocês para puxar a orelha dos outros. Porque no fundamental, agora entendam, nós vivemos uma sociedade na qual nós fomos decaindo, gente que um dia aprendeu princípios constitucionais, hoje fala contra a Constituição, gente que um dia ouviu falar de direitos humanos, hoje vai cuspindo nas pessoas, vai querendo matar as próprias pessoas, gente que podia ter universidade, até tem universidade, e é ignorante tal qual analfabeto, e eu, Alisson Mascaro, jurista, filósofo, prefiro conversar com um analfabeto do que com um universitário. Se eu chegar aí em São Luís, e tantas vezes eu fui a São Luís, terra querida, se alguém me disser assim, ali tem um universitário, e ali tem, na porta do hotel onde eu fico, um analfabeto, eu vou tomar café com o analfabeto. Ele é menos preconceituoso, ele é menos arrogante, ele é menos playboy, ele é menos senhor de si, ele até está para aprender. E, no entanto, o universitário, ele diz assim, eu sei que tem que matar o pobre, porque pobre é vagabundo, porque não tem solução, qualquer coisa dessa. Eu pergunto, por que você sabe? Ele pega o celular dele e fala, porque está aqui uma mensagem do WhatsApp que falou que X, e aí ele sai com qualquer absurdo possível. O analfabeto, pelo menos, tem humildade. Jesus um dia disse, deixai vir a mim as criancinhas. Ele preferia falar com as criancinhas, com os pescadores, do que falar com os doutores da lei. Senhoras e senhores, eu estou dando um chacoalhão em vocês, aproveitando esta ocasião da crise, da pandemia, aproveitando que estou lançando esse meu livro, Crise e Pandemia, eu estou aqui dizendo, com esta ira santa, que nós precisamos de ciência, que nós precisamos de inteligência. E a inteligência nos ensina o seguinte, a crise não é do vírus. O vírus é mais um que tem por aí. Existem milhões, bilhões, trilhões de vírus pelo mundo. É mais um vírus. A crise é nossa, é da sociedade. Esta crise é da sociedade capitalista. Faz 200 anos que nós deixamos o feudalismo, e quando nós deixamos o feudalismo, ao invés de nós darmos para as pessoas condições, nós começamos o capitalismo. E o que é o capitalismo? 1% vivem bem, 99% vivem mal. Então, meus prezados e prezadas, não falta terra em São Luís para uma pessoa ter uma casa. Eu conheço bem São Luís. Eu ando do aeroporto até o centro da cidade, passa por uma avenida, tem prédio de um lado, prédio do outro. Aí tem um terreno vazio. Por que não faz casa ali? Ah, o terreno tem um dono que está esperando a especulação imobiliária valorizar ainda mais o terreno, aí depois ele vende mansão para rico naquele terreno. Então, observem, terreno até tem. E tem gente morando em palafita, não é por falta de terreno. Ele até tem, possivelmente a sociedade tem terreno. O que acontece, Rodrigo, e quem me acompanha, é que todos os terrenos do mundo têm donos. Tem gente que está passando fome. E eu sei que tem gente hoje no Brasil que gostaria de cortar cana, gostaria de plantar arroz, feijão, gostaria de plantar mandioca, colher mandioca, gostaria de estar na terra. E por que ele não vai trabalhar na terra? Porque a terra não é dele. A terra é do dono, e o dono não deixa ninguém entrar na terra dele. Então, observe, errado é o sistema. E se vocês, meus alunos aí do Maranhão, não acordarem para isso, vocês serão enganados. E agora, Rodrigo, quero falar uma palavra de muito carinho para vocês. Porque eu estou aproveitando vocês, a quem eu quero bem, para falar para os demais do país. Agora entendo o que estou dizendo aqui. Tenho um carinho enorme por vocês. Porque nesta hecatombe do país, dos dias de hoje, vocês são os que caíram menos.
Talvez vocês, pelo fato de verem a história de vida de vocês mesmos e a consciência que vocês têm, vocês estão salvando o país. Olhem que bonito esse consórcio de governadores do Nordeste. Efetivamente, isso é lindo. É sinal de que o povo está tendo consciência. Ainda é pouco. Precisa aumentar. E mais, eu espero que o Maranhão, que o Pará, que o Piauí, que o Ceará, que o Rio Grande do Norte, que a Paraíba, que Pernambuco, que Alagoas, que Sergipe, que a Bahia, salvem o Brasil. Venham nos salvar, efetivamente, porque a nossa população está cega pela burrice. A nossa população está cega pelo fanatismo religioso. Jesus, há 2000 anos, falou que ninguém devia tirar uma pedra na prostituta. Quem estivesse sem pecado, atirasse a primeira pedra. Os cristãos hoje estão perseguindo a sexualidade, estão perseguindo as prostitutas, as sexualidades que eles chamam de divergentes ou qualquer coisa assim. Então, observem, a fé é hipócrita e a fé é cega. A fé é irracional e nós já estamos no século XXI. Então, nós precisamos libertar o povo da ignorância, da burrice, da ideologia do capital. Eu espero muito que, abrindo a cabeça de vocês, nós consigamos avançar. Convido a você, leitor e leitor, que quiserem, acessem este pequeno livro que escrevi, que é o Crise e Pandemia. É um livro eletrônico, tem várias páginas, mas é um livro eletrônico, não é um livro impresso, e no site da editora Boitempo, esse livro está à venda por um preço só simbólico, é R$5 esse livro, e este valor é revertido aos sem-teto que pegaram e que vão pegar coronavírus. É um modo pelo qual nós vamos ajudar o movimento dos trabalhadores sem teto do Brasil a poder sobreviver minimamente. Mas estou dizendo aqui, em especial, que o nosso coração está unido na luta pela transformação social. A palavra da vez, a nossa crítica é ao capitalismo. Falem com toda a alegria. Precisamos lutar contra o capitalismo. Não tenho vergonha de falar isso. E mais, vou dizer uma coisa que é muito bonita. E o que é uma sociedade para além do capitalismo, onde todas as pessoas trabalhem o suficiente para que a riqueza seja distribuída para todos e todas? Chama-se socialismo. A palavra bonita é socialismo, a feia é capitalismo. Mas olhem o que é a lavagem cerebral na cabeça das pessoas. As pessoas escutam capitalismo, acham lindo. As pessoas escutam socialismo, acham horrível. Vejam que tristeza que é. O governador de vocês é obrigado a trocar o nome do partido dele de comunista porque tem gente que não gosta do nome do partido. Então, as pessoas estão entendendo errado. Comunismo é comum. É pegar o pão e dividir comumente a todos. Capitalismo o pão é de um só e todo o resto passa fome. A palavra feia é capitalismo. Comunismo é muito bonito. Alguém vai dizer, mas eu sou de Jesus. E quem falou que Jesus defende que um tem o pão e todo o resto passa fome? Se você acredita que Jesus defende o pão de um, capitalista, e o resto passa fome, a sua leitura de Jesus é a pior possível. Por isso que os grandes filósofos, eu sempre digo isso, e eu sei que o Florence segue meus livros. Aqui está o Filosofia do Direito, livro que eu sei que vocês leem aí. No Filosofia do Direito, no último capítulo do livro, eu falo de um filósofo enorme do século XX, que foi Reich. Este Wilhelm Reich disse assim: agora, se Jesus voltar à Terra e dizer que todos são irmãos, e dizer que a gente tem que dividir o pão com quem tem fome, e dar água para quem tem sede, dar de beber e dar de comer, Jesus será morto porque será chamado de comunista. Só que agora, falou Reich, quem é que vai matar Jesus? Reich respondeu, quem vai matar Jesus são os cristãos, porque os cristãos é que dizem que não pode ter comunismo, não pode dividir o pão com quem tem fome, não pode dar água para quem tem sede. Então, tristemente, não tem coisa mais longínqua de Jesus do que alguns cristãos. Eu sei que tem muita gente que me escuta que é cristã. Se você crê que não pode dividir o pão com quem tem fome, sua leitura é horrível. Se você é cristão de verdade, ame o próximo. Deixe de seguir esses líderes fanáticos. Aprenda com a ciência, aprenda com a filosofia, se politize. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Jesus não foi lá beber com o templo e com os vendilhões. Então, Rodrigo querido, estou dizendo para você, estou dizendo para todas e todos do Maranhão, desta minha profunda alegria em compartilhar com vocês minha reflexão.
Eu quis falar para o Maranhão que nesta hora é um espaço de resistência para poder usá-los como caminho, como guia, para poder alcançar cada brasileiro e cada brasileiro. Esta crise não pode ser apenas resolvida dando R$600 para cada pobre. Não pode ser apenas resolvida fazendo como fez o vosso governo, que ganhou, que comprou alguns respiradores. É pouco ainda. A crise deve ser resolvida com SUS para todas e todos os brasileiros, com uma sociedade que não vive em torno do dinheiro, que não vive em torno da acumulação, com uma sociedade, portanto, que saia do capitalismo e alcance o socialismo. Eu sei que vocês vão dizer, mas esse sonho é muito longínquo. Deixe essa crise prosperar 2, 3, 5, 10 meses no mundo. Se em um ano o povão do mundo começar a passar fome mesmo, aí não tem ideologia capitalista que aguente. Pode acontecer, de que eu volte a falar para vocês daqui a um ano, pode acontecer que o capitalismo matou todos os pobres que tinha para matar, que todos os pobres, ao invés de se levantarem, se conformaram com o que a igreja e a religião e o WhatsApp falou para eles. Pode até acontecer isso, mas supondo que os pobres do mundo não sejam mais enganados, se politizem, então nesse dia pode ser que eu volto daqui a um ano e quando eu disser para vocês, vamos lutar por uma sociedade na qual não seja o lucro, a acumulação, o importante, talvez o coração de vocês já esteja mais aberto, mais amolecido dessa pedra que nos ensinaram a ter no próprio coração e talvez então nós nos encontremos para pensar juntos, para refletir unidos e para transformar o mundo. Obrigado, Rodrigo. Professor, eu fico até sem palavras após toda essa explanação, porque efetivamente eu compactuo das suas palavras e acho que foi brilhante. É claro que a gente fica com algumas inquietações, né? Aqui na transmissão algumas pessoas ficam se questionando, como por exemplo, o Abimael, que inclusive é aluno nosso lá do Instituto Florescida do 8º período de Direito, e ele questiona como pensar isso numa sociedade capitalista. Eu, particularmente, queria fazer uma última provocação para um breve comentário seu, até porque isso é um ponto que o senhor vem trabalhando ao longo do tempo, até no Estado Forma Política, o senhor trabalha também essa questão. O SUS ele é gestado dentro do Estado, e das leituras que a gente faz, o Estado ele tem uma imbricação com o capital, né? Ele se forma, né? Ele deriva até de uma necessidade do próprio capital, a gente pode dizer, né? Numa relação ali de causa e efeito. Então, como a gente consegue pensar, e nesse seu livro, o senhor coloca que o Estado é eficiente a essa exploração, dominação e reprodução social do capital, e o arcabouço jurídico, na realidade, ele não salva a sociedade, ele permite essa crise, né? Então, como que a gente pode conseguir pensar a saída para uma eventual crise a partir dessa noção, sabendo que esse Estado ele está trabalhando a favor muito mais do capital e que esse SUS efetivamente, enquanto uma política pública, ele jamais conseguiu se efetivar totalmente público porque ele foi justamente gestado dentro do Estado. Então, eu queria, para a gente poder fechar, e se o senhor me permite, eu queria depois apresentar para o pessoal um trecho final do seu livro, que eu acho que é brilhante e eu acho que vale para que a gente possa posteriormente fechar essa reflexão. Então, eu queria só um comentário seu sobre essa questão de como sair disso, como pensar essa superação. Posso entrar um pouco nesse termo mais marxista, como a gente pensar a superação da forma Estado, né, da forma mercadoria, que acredito eu que não é pelo Estado, mas sim uma superação da própria forma Estado, como ela atualmente ela se porta. Mas queria lhe ouvir a respeito disso. Agradeço, Rodrigo, agradeço também as questões que aí são colocadas. Quando se pergunta como saímos desta sociabilidade capitalista no mundo, sugiro que o primeiro passo é ler toda a reflexão científica das ciências sociais que até hoje desenvolvem esse tema. Esse é um tema central da crítica, da filosofia, da sociologia, da economia, da ciência política. Então, eu recomendo a todas e todos que quiserem saber, leiam, sem parar. E um bom guia para começar, se me permite, o Rodrigo lembrou, é o meu livro Estado e Forma Política, também da editora Boitempo. Eu falei do SUS para provocá-las e provocá-los. Por quê?
jamais uma sociedade capitalista permitirá SUS, porque tudo no capitalismo é lucro. Então, o SUS, quando diz a saúde será pública, coletiva, a nossa sociedade capitalista, a economia capitalista não permite que a saúde seja pública e coletiva. Só que é o nosso grande sonho, é a nossa grande esperança que a saúde pudesse ser coletiva. Para chegar lá, não tem Estado no mundo que vá dar saúde pública. Quem é que vai dar? Os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo, se unirem, se juntarem, transformam o mundo. O Estado, nós não transformamos. Nós podemos até ter Estado pior ou menos pior. Políticas piores, políticas menos piores. Só que quem transforma o mundo são as massas, as classes trabalhadoras. Até hoje, as classes trabalhadoras não podem saber, porque o dia que elas souberem, cientificamente, o dia que o pobre ler livros, o dia que o pobre se politizar, o dia que o pobre se tornar crítico, o pobre muda o mundo. Por isso, eles dão para o pobre o quê? Cerveja, Big Brother, WhatsApp, festinha, até o pobre entra na faculdade, mas não pode entrar na biblioteca porque vão zoar se ele ficar muito inteligente, muito nerd, muito bitolado em estudo. Então ele entra na faculdade, dá 10 da noite ele já está no bar bebendo cerveja, bebendo, caindo e levantando. Então entendam, o que eu estou dizendo é que o povão conseguirá se levantar, mas para isso precisa quebrar estes aparelhos ideológicos que o capitalismo pôs na cabeça do povão. Eu tenho esperança. Eu sou um filósofo, um pensador, professor da USP. Eu sei falar de um tal modo que quem está me escutando, se é do povo, se é pobre, se é simples, entendeu o que eu estou falando. Eu não estou falando conceitos filosóficos difíceis. Vocês me entendem. Imagine se o mundo inteiro entender tudo isso. Não tem quem aguenta a população do mundo e os pobres do mundo. Eu tenho muita esperança, Rodrigo. Hoje vivemos na desgraça e vivemos na dor. Mas se uma faísca incendiar o mundo e as massas trabalhadoras do mundo, em pouco tempo o mundo será melhor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todas e todos. Professor, eu que agradeço, queria dizer que eu corroboro disso, eu acredito na luta, eu acredito que a saída é por aí, é na população, no trabalhador. E aí, para que a gente possa encerrar, eu vou ler só o trecho final do seu livro, de pedir essa autorização, porque efetivamente foi um trecho que me tocou muito. Eu costumo dizer que o livro, A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, a introdução, né, aquela parte final do livro, é um dos mais belos textos que eu já li de Marx, e há um trecho dele que fala, né, da crítica que arrancou as flores imaginárias dos grilhões, e eu digo que quando li esse trecho final do seu livro, me remeteu um pouco a isso também, e particularmente achei um trecho brilhante, portanto faço questão de ler aqui para que a gente possa encerrar com as suas palavras que estão no livro. Então, no livro, o professor Alisson diz assim: quando as massas trabalhadoras não mais pleitearem a solidariedade do pão aos ricos, tomarão os moinhos. Por hoje, parecem ser quixotescos moinhos imaginários. Em breve tempo, podem ser moinhos em sua materialidade. Companheiros são os que compartilham o pão, estrutural e materialmente, assim seja. Tenho esperança na luta. Professor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas palavras. O Instituto Florence agradece, a professora Ana Maria me pediu pessoalmente para lhe agradecer, a professora Rita Ivana agradece a sua sempre a consideração com o Instituto Florence. Então, é realmente a sua palavra agradecimento e que fica a reflexão para os nossos alunos, para todas as pessoas que nos ouvem. Nós conversamos, pessoal, com o professor Alisson Leandro Mascaro, professor da USP e colega nosso do Instituto Florence. Professor, muito obrigado. Um abraço a todas e todos. Obrigado. Um abraço, professor. Boa noite, senhor. Boa noite.